E o São Paulo vai pagar quase 18 milhões de reais por um volante que é reserva no Botafogo. Com um detalhe importante, São Paulo tem sido super austero na contratação de reforços, se comprometendo a não gastar dinheiro, mas abriu-se uma exceção em relação a Newton, que já tem 26 anos de idade e não consegue se firmar no Botafogo. Confesso que eu não consegui entender essa operação comandada por Arrima Cis e Rafinha. O Newton tem, na atual temporada, 12 partidas como titular, 6 jogos em que ele sai do banco como reserva e outros 12 em que ele vai para o banco e nem é utilizado. Ou seja, no ano de 2026, o Newton, que vai custar quase 18 milhões de reais ao São Paulo, atuou por 12 partidas como titular e em 18 esteve na condição de reserva. Desses 18, em 12 ele nem sequer saiu do banco. E é esse atleta que o São Paulo se comprometeu a pagar quase 18 milhões de reais. A única chance de o São Paulo não precisar desembolsar essa grana é se até dezembro o Botafogo e o Ferrarese conseguirem se acertar para que o Ferrarese fique em definitivo. Nesse caso, Ferrarese ficaria por lá em definitivo, o Newton ficaria no São Paulo em definitivo e nenhum dos clubes pagaria dinheiro. Só para completar, importante registrar que o Ferrarese havia sido comprado do Grupo City por 4 milhões e 200 mil euros. Agora o São Paulo tenta empurrá-lo em definitivo para o Botafogo por 3 milhões de euros, tomando um prejuízo de 1 milhão e 200 mil euros. Confesso não entender mais esse negócio de Arrima Cis e companhia. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Comentários. O Newton, volante que agora também é do São Paulo, já passou por exames médicos, tá tudo certinho, falta uma pequena parte de documentação e ele deve ser anunciado até esta terça-feira. A expectativa do São Paulo trabalha para que o anúncio do Newton seja nesta terça-feira. Pode acabar tendo um atrasinho ou outro, mas do que eu tenho de informação, o anúncio está pronto, está tudo basicamente esquematizado, o videozinho, tudo já está nos trâmites. Inclusive até me mandaram ali em visualização única um trechinho aí desse anúncio do Newton. Então a expectativa é de nesta terça-feira ele ser anunciado como o segundo reforço do São Paulo, o Domingos Duarte deve ser anunciado como o terceiro reforço. O Newton chega com um contrato até 2030, o jogador ele chega em definitivo, o São Paulo será obrigado a arcar com pouco mais de 3 milhões de euros para a contratação do Newton. A diferença é que, se no final do ano o Botafogo permanecer com o Ferrarese, aí fica elas por elas e o São Paulo não terá que pagar o jogador que chega como reforço importante para o técnico Dorival Júnior para a sequência desta temporada. Não acabou não, você acha que acabou? Não. O São Paulo está em negociações avançadas para a contratação do lateral direito português Aurélio Buta. Bora explicar todos esses detalhes e os motivos que fazem o São Paulo acreditar que ele será um bom reforço. Pois bem, a informação foi dada primeiro pelo André Hernan, a gente apurou, a gente até fez um short, né? Por isso que é importante você ser inscrito no canal, porque às vezes não dá para fazer o vídeo, a gente faz um shorts rapidinho para vocês e explica todos os detalhes. Mas aí agora, com mais calma, a gente vai poder conversar um pouquinho sobre o Buta. Ele foi um nome indicado pelo Scout. O Scout analisou a situação, surgiu como uma oportunidade de mercado. Vocês vão lembrar que eu comentei para vocês, o São Paulo fechou com 3 jogadores, fechou a janela, a não ser que venham oportunidades de mercado, como a do Buta. Jogador livre, de 29 anos, com bagagem e no futebol europeu, estava atuando na Bundesliga, com um salário bem condizente, bem tranquilo para se pagar. Então o São Paulo entende ali que é uma ótima oportunidade de mercado. O Buta, ele pode atuar como lateral direito, é a principal posição dele. Só que de acordo com o que a gente apurou, o Buta, ele convenceu o São Paulo mais pela polivalência. E o técnico Dorival Júnior, que aprovou essa contratação, entendeu que ele pode ser um jogador interessante, um coringa para ser usado em várias posições, até por conta do elenco curto. Então o Buta, do que a gente apurou, ele pode jogar como zagueiro pela direita, principalmente numa linha com 3. Ele pode jogar como terceiro homem do meio campo, um volante aberto pela direita,
também ele pode fazer essa função, além de atuar na ponta. Então é um zagueiro que pode atuar no lado direito basicamente em todas as funções possíveis. Ele pode ser zagueiro, pode ser lateral, pode ser volante pela direita, pode ser meia pela direita, pode ser ponta. Então, por conta dessa polivalência, houve um consenso dentro do São Paulo de que ele seria uma ótima contratação, que ele seria um bom reforço e tá tudo bem avançado. A tendência do martelo ser batido já nesta terça-feira, mas ainda não está totalmente fechado. Falta uma pequena parte de documentação, mas tudo caminha sim para que ele se torne o reforço do São Paulo e também seja confirmado como reforço do tricolor paulista. Ele está livre no mercado, chegou a ter passagens nas categorias de base da seleção de Portugal, também pode atuar na seleção angolana. Ele também tem 29 anos e ele tem passagens por alguns clubes importantes, o Royal Antwerp, passou também pelo Eintracht Frankfurt, pelo Copenhague, então alguém com certa rodagem no futebol europeu, então tem tudo para ser confirmado. Esses 4 reforços do São Paulo: Victor Sá, Newton, Domingos Duarte e também o Buta, Aurélio Buta, contrato de 1 ano, tá? 1 ano de contrato para o Aurélio Buta, com uma possibilidade de prorrogação por mais 6 meses, caso o São Paulo assim entenda que vale a pena. Fechou? O que você achou? Essa foi surpreendente, né? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Tem muito assunto ainda pra gente trazer, tá? Só antes, agradecer as pessoas que têm contribuído com o Pix do canal. Você está reparando aqui que durante todo o vídeo tem um QR Code aqui com o Pix do canal. Você abre ali o aplicativo do seu banco, área Pix, transferir, QR Code e bota ali o valor que você gostaria de contribuir. Pode ser R$1, 2, 5, 10, 100 reais. A questão do Dorival. E a do Arboleda não é nada de Alan Franco com o Arboleda. E eu preciso deixar isso muito bem claro. Não é o Arboleda voltou e o Alan Franco ficou pé da vida com o retorno do Arboleda, com a pessoa do Arboleda. Não. Mas pensem comigo, foi isso que foi me dito. Cara, com todo respeito ao Arbo, ele fez o que fez, ele voltou e o treinador já o colocou como titular. Eu estava aqui, eu suei sangue, eu fiz de tudo, eu estava correndo, eu joguei lesionado, eu joguei com a minha panturrilha fodida para um treinador vir e alguém que fez o que fez, ele voltou como titular. Então, tá muito claro para mim que alguém nesse contexto já rouba a minha vaga. Eu sou uma das últimas opções, eu não faço parte dos planos, eu não estou entre as primeiras prioridades do treinador. O que eu já fiz até aqui não está sendo condizente na avaliação do treinador, que prefere outras peças. Então, meu irmão, eu preciso ir embora, eu preciso de novos ares, eu preciso jogar. Eu não quero ser alguém que para ficar no banco. Eu já fui coadjuvante em 2023. Depois de 2023, eu passei 24, 25 e 26 atuando, jogando, com altos e baixos, mas jogando. Jogando lesionado, jogando com psicológico ferrado por conta de problemas familiares que ele teve. Abri mão de propostas melhores para renovar com o São Paulo, teve proposta do rival e eu jamais pensei em ir para o rival por conta desse amor que eu tenho e do vínculo que eu tenho com o São Paulo. Então, não é nada contra o Arboleda em si, não houve uma briga, não houve uma rusga entre os dois. Só que ele se viu nessa situação e falou, cara, se esse cara já chega agora e já rouba a minha vaga, é sinal que o treinador, o que o Arboleda fez para o treinador, pouco importa, porque ele entende que ele está na minha frente. Então, para mim, não faz sentido. Então, o Alan Franco pediu para sair, chegou essa proposta do Tigres, e aí o São Paulo acabou fechando o negócio nos moldes que a gente já trouxe. Então, é mais ou menos isso. Esses são os motivos apurados, conversados, com credibilidade, com confiança das fontes para poder trazer a informação correta. Eu espero ter deixado isso muito claro. Só para fechar, então, para a gente arrematar, o goleiro Yang está fora do São Paulo. Negociação fechada entre São Paulo, Yang e Portimonense. Olha a credibilidade do canal. Vocês vão lembrar quando eu noticiei a saída do Yang, eu falei sobre o Portimonense. Falei que o Portimonense era uma das equipes que estava de olho na situação do jogador, que estava em conversas iniciais. Pois bem, elas aconteceram. O negócio está fechado. O São Paulo fica com 20% do Yang, visando uma venda futura. Então ele vai para o Portimonense, que é da segunda divisão portuguesa, vai poder evoluir lá, vai maturar lá, e aí quem sabe num futuro não muito distante possa voltar ainda um pouquinho mais maduro, um pouquinho mais seguro, para poder, quem sabe,
Voltar não, né? Voltar. Viajei, poder ser vendido para dar grana para nós. Bufunfa. Quem sabe um dia também ele possa voltar um pouquinho mais maduro. Vai que. Mas ele é liberado em definitivo, vai assinar contrato, já viaja para Portimão, já vai assinar o contrato de 3 temporadas e deve ser anunciado como reforço do Portimonense. É mais um dessa limpa de jogadores do São Paulo Futebol Clube que estão... Seguinte, ontem, por volta das 10 horas da noite, tá? Começou a votação, tá? A votação no conselho, né? Para a punição, uma possível punição, uma expulsão do Dedé. Tá aí, ó. O Conselho do São Paulo começou a votar ontem à noite o caso Dedé, ex-diretor do Social e alvo de um inquérito policial, se é sempre bom lembrar. A Comissão de Ética do São Paulo recomendou uma suspensão de 4 meses. Porém, o Conselho Deliberativo pode corrigir a rota e expulsar o Dedé do São Paulo. Para expulsar, tem que ter aí 165 votos a favor da expulsão. Se chegar nesse número, né, 165 votos, ele é expulso. A votação começou ontem, às 22, né, às 10 horas da noite, e se encerra hoje às 5 horas da tarde, tá? Da 10 da noite de ontem até 5 da tarde aí de hoje. Infelizmente, o parecer da Comissão de Ética foi apenas uma suspensão de 4 meses, né? Ao invés do parecer ser de expulsão, foi de suspensão, né? E é sempre bom lembrar aí que o Dedé é um daqueles que faz parte da patotinha que fez tudo que o São Paulo, que fez tudo que fizeram no São Paulo nos últimos anos, né? Porque a gente fala do Casares, do Outem, o Dedé é mais um da turminha, é mais um da patotinha. Então, quanto mais tirar pessoas dessa turma do São Paulo, melhor. O ideal era ter a expulsão. Mas, sinceramente, depois que a Comissão de Ética aí recomendou só a suspensão, confesso para vocês que não estou muito confiante de que ele vai ser expulso. Infelizmente, aí, era o ideal que tinha que acontecer, expulsar ele do quadro social do clube para sempre, né, para ele não ter mais nenhum tipo de vínculo com o São Paulo. Mas, sinceramente, depois que a Comissão de Ética recomendou essa suspensão, eu não estou confiante para que tenha essa expulsão, sinceramente, né? Apesar que, tá, tem pessoas no São Paulo aí que estão otimistas para ter a expulsão. Tá aí, ó, blog do São Paulo. Os bastidores políticos do São Paulo seguem movimentados. Segundo informações apuradas pelo blog do São Paulo e que circula entre o conselho do clube, o grupo ligado ao Macis está confiante de que o processo envolvendo o Dedé terminará com a expulsão aí, coisa que eu acho que não vai acontecer. Espero ter errado, tá? A avaliação dos aliados de Macis é de que os elementos reunidos durante o processo disciplinar e a movimentação política fortalecem a possibilidade de uma punição máxima contra o ex-dirigente, embora a decisão ainda dependa da aprovação interna na votação que começou ontem à noite, né? Então, segundo o blog do São Paulo, aliados, né, pessoas próximas ao Macis, estão confiantes de que ele vai ser expulso. Espero que isso aconteça de verdade. Vamos aguardar aí a decisão que vai sair mais tarde, né? Enfim, vamos seguindo aqui agora, já bora falar sobre Alan Franco. Já vamos começar esse tema porque tem muita informação, muito detalhe, bastidores também sobre isso, tá? Cara, ninguém entende nada, né? O São Paulo aí tá perto aí do Domingos Duarte e se desfez o Alan Franco, tá? Vamos lá. Então, só para falar para vocês também sobre a contratação que o São Paulo fez para a Cotia. O Ravi, que é preparador físico de Xerém, tá? Ele era preparador físico do Fluminense. É muito bom preparador, isso eu estou falando para vocês. O São Paulo contratou ele para a Cotia. Vai trabalhar com o Sub-20 do São Paulo. Muito importante essa contratação. Muito importante mesmo. Contratações de profissionais que mudam a parte física, desde que a galera que era do... Como é que chama? Esqueci o nome. Do negócio que o Ravi implementou lá. Saiu uma galera, aí mudaram profissionais, o Alan Barcelos também saiu e teve as mudanças. O São Paulo vem carente de um profissional bom desse nível. O São Paulo contratou o Ravi, que é preparador físico, vai trabalhar com o Sub-20 do Júlio Batista, e muito provavelmente vocês vão ver
sei lá, 15, 20 dias, 30 dias, uma evolução física já diferente, os jogadores em outro nível, em outro patamar, porque é um cara que é excelente profissional e tô avisando para vocês. Então já tem essa questão toda. TechFood, obrigado, Thiago, tinha esquecido a palavra. E, gente, uma coisa que eu não falei do Alan Franco aqui, e que tem muita gente esquecendo, é que o Alan Franco pediu para ir embora, tá? O Alan Franco pediu para sair. Então, só para vocês lembrarem também, assim, que eu não falei aqui, mas a gente precisa pontuar isso também, que eu acabei esquecendo de falar. O Felipe Ruiz, que cobre o São Paulo no GE, ele fez aqui um tweet que eu acho que é bem importante, e tem a ver com essa questão aí que eu falei, né, de atrasar salário, que é ruim para você, né, ruim porque compromete o jogador que está no seu time, o jogador quer sair, você afasta a jogadores aí a jogar no seu time, então é algo muito ruim. Aí o Felipe Ruiz fez um post no Twitter dizendo o seguinte: quem imaginou que eternos atrasos de salários incomodassem os jogadores, né? Alan Franco pediu e já saiu. Vai ser o último? O Caleri negocia a renovação com um clube sem diretor de futebol. O Rafinha ocupa um cargo que jamais havia ocupado na vida. O elenco não acredita mais na diretoria. O São Paulo Futebol Clube está à deriva e cumpriu todos os checklists da Série B. Só não jogou ainda por conta da sua torcida. Perfeito. Quem diria que atrasar salário de jogador meio fazer os caras se incomodar? Quem diria, né? Tem que ser um gênio da lâmpada para poder saber isso. Os empresários do Caleri, eu não estou falando sobre, o Caleri tem que ir embora, acabou o ciclo, não estou falando disso, tá? Todo mundo que trabalha com Caleri, staff, empresário, quer que ele saia do São Paulo. Já comentamos informações sobre isso. E ele quer ficar. Por que os caras querem que ele saia do São Paulo? Porque os caras, irmão, traz o Vitor Sá pagando um salário maior do que o Caleri recebe, porque os caras atrasam o salário, deve não sei quantos milhões aí, 6 a 7 milhões pro Caleri, não paga. Os caras não têm credibilidade, porque os caras falam, vamos pagar tal dia, chega tal dia, não paga. Fala que não vai atrasar antes, né, e atrasa. Aí fala, vou pagar tal dia, chega tal dia, não paga, então os caras não têm credibilidade. Os jogadores não confiam na diretoria. Segundo o Gabriel Sá, Domingos Duarte terá um salário mensal de cerca de R$620 mil por mês. O zagueiro vai ter contrato até 2028 e também vai receber um bônus caso atue em um determinado número de jogos, caso o São Paulo se classifique para a Libertadores. Então ele vai ganhar 620 mil, contrato até 2028. E se o São Paulo for para a Libertadores e ele entrar em campo, ele vai ganhar um bônus, uma bonificação aí por essa meta alcançada, que é ele jogar aí pelo São Paulo em jogo pela Libertadores da América, né? Assim, rapaz, 620 mil acho que é um salário bem ok, tá? 620 mil, qualquer jogadorzinho mais ou menos ganha isso aí. O problema que tinha é pagar 1 milhão por Vitor Sá, né? Que tem 32 anos e dá 3 anos e meio de contrato para ele. Isso é bem ruim. 620 mil é um salário barato, Gabriel? Claro que não, é uma fortuna. Mas se você for pegar aí o que é o mercado, cara, qualquer jogador recebe isso. Você acha que o Ferreirinha recebe quanto no São Paulo? Então, qualquer jogador hoje em dia, irmão, recebe isso aí. Salário aí, acho que ok. Até porque é um jogador que vinha atuando na La Liga, né, no Getafe. Ele tem aí, cara, uma repercussão bem positiva em cima dele, né, cara? As pessoas elogiam, falam que ele é bom zagueiro. Então, o salário aí até ok por essa condição aí. Realmente não vejo nenhum tipo de problema. Beleza? O que você acha? Eu acho que vai precisar contratar. Para além de só Domingos Duarte, vai precisar contratar. Até estava falando com o nosso amigo Gustavo Nick, né, que está hoje assistindo a live aqui, e ele falou, né? Falou do Arthur Chaves, que era pedido inicial para que ele fosse negociado por empréstimo, 500 mil euros. Mas aí eu acho que esse valor vai ser usado para que você possa pagar o seu elenco, que é uma dificuldade que tem no São Paulo hoje. Cara, todo jogador que tem informação aqui nesse canal e em outros canais também, a gente descobre uma dívida. Pode reparar. Assim, é impressionante. Vai ver a história do Caleri, deve 7,2 milhões. Vai ver o Alan Franco, deve quase 2 milhões. Vai ver outro jogador, deve 2, deve 1, deve 2. Assim, é impressionante. Deve todo mundo o São Paulo. Não paga ninguém esse clube. É algo realmente que aí vira aquela coisa, vira um ponto complicado, né? Enfim, e acho que a crítica principal, eu nem acho que o Alan Franco ele seja um zagueiro zero falhas, né? Acho que ele vinha mal esse ano, como o chat falou de fato. Ele não fez uma grande temporada como ele fez em 24, 25. Mas é injustificável dever tanto, né? É algo realmente triste o fundo do poço, né? João Paulo Goulart fala, movimentos claros para elevar a estatura da equipe. Acho que para o meio de campo pode ser considerado, mas eu não vejo assim, você vê um certo padrão, Matheus, que com essas contratações, o Newton, acho que para o meio de campo, sim, eu acho que ele é aquele volante um pouco mais alto, que tem sentido. Mas de resto, eu acho que o próprio Domingos Duarte não é uma diferença tão grande em relação ao que tem. Esse outro que tá vindo agora também,
O Aurélio Butar tem Aurélio 1,72. Butar, isso. Ele é baixinho, né? Não é essa característica. Você vê esse movimento ou não? Eu não vejo com esse movimento, eu vejo mais que o São Paulo está aproveitando a oportunidade de mercado e, por coincidência, 2 desses jogadores têm uma estatura mais alta, que é o caso do Domingos Duarte, que tem 1,92 m, e do Newton. Mas aí, por exemplo, a gente vê essa terceira opção, que é o Butar, ele não é tão alto assim. Eu acho que a intenção não é subir a estatura da equipe, eu acho que é aproveitar as oportunidades de mercado e ver qual é a adequação que o treinador tem com relação ao seu aval. Eu acho que o São Paulo está mais aproveitando isso do que buscando em si jogadores que são altos, que vão elevar a estatura da equipe. Eu acho que está tendo, por coincidência, uma elevação, Gabriel. Pois é. Mais chats da galera aqui pra gente, então, ler, né? O pessoal bastante preocupado em relação a esse próximo passo aí. O Antônio fala, né, que trocam... top 1 valia 6, o outro 3. Enfim, ridículo, né? Falando do Ferrarese e do Newton. Eu acho a troca também, em cima desses valores, né? Você eleva o valor de um e baixa o valor de outro. Quer dizer, precisa haver uma adequação necessariamente. Não dá pra fazer negócio paralelo. Assim, eu acho isso um negócio meio bizarro, né? Quem que tá atrás do Newton? Ele tem muito mercado, ele é um jogador que você fala, pô, muito competido pra você precisar fazer esse esforço financeiro. Mas enfim, mais um negócio que vai sair. Paulo Nobre fala que vendeu um dos 11 iniciais ali a preço de banana, né? O Henderson fala que chegou no limite mesmo por vários fatores, é melhor que ficar em campo fingindo que tá jogando e mancando. Ele tinha essa característica mesmo, ele mancava todo jogo, né? A gente comentava que eu não sei se isso é um migué, porque de fato ele jogava, mas todo jogo ele ficava ali com essa, né? Mas isso veio antes dele pedir pra sair, então acho que é um pouco da forma que ele joga mesmo. E o Lailson Henrique falou, Rafinha é bobo da corte, tá ali pela resenha. É um nome que vai ser bastante criticado também, né, Matheus? Ele é o atual executivo, né? Tudo passa por ele. E o que ele fez até agora, em termos de movimentação de mercado, perde o Alan Franco, que é um jogador que pede para sair, e é um pouco desse trabalho dele, gestão de grupo, né? Perde o Alan Franco. Ele contrata até agora Vitor Sá, que vai ganhar 1 milhão por mês até completar 35 anos. Contrato Domingos Duarte, que eu acho uma boa movimentação, acho que está dentro do que ele vai ganhar, acho que é justo, né? A gente espera que ele chegue bem. E o Newton, por essa troca, que eu acho uma troca que tem um assim, valor discrepante. E pode ter também Aurélio Butar, que eu não vou avaliar porque eu não conheço. 4 contratações parciais, né? Tem a do Newton para fechar ainda e a do próprio Aurélio não está fechada. E mais um Bach, que é um dos 11 iniciais. Inicialmente, a ideia é que ele fosse titular, né? Ele era, até um mês atrás, pelo menos, por um preço muito baixo, Matheus. Então, acho que até aqui não é bom o mercado de São Paulo. Não é bom o mercado do São Paulo, e como você bem disse, o São Paulo precisa verificar o seu diretor executivo de futebol. O Rafinha, é claro que, se você parar pelo lapso temporal, o Rafinha, ele praticamente chegou com o início da Copa do Mundo. O São Paulo se desfez do seu diretor executivo profissional, o Rui Costa, logo no início da Copa do Mundo. A gente fez aquela live de emergência no sábado à tarde, eu lembro muito bem, e a partir de então o Rafinha assumiu, e aí você pode pensar, mas o tempo é curto, o Rafinha ainda não teve tempo de trabalhar. Esse não é um pensamento correto, não é um pensamento adequado, tendo em vista que o Rafinha era o braço direito do Rui Costa. Inclusive, quando dá demissão, quando dá contratação e quando dá demissão do Roger Machado, o Rafinha que estava lá o tempo inteiro com o Rui Costa, ele que manejou toda a situação do elenco até então, apesar de que na Copa do Mundo ele estava trabalhando, né, cobrindo a Copa do Mundo. Então, assim, eu acho que ele deve ser responsabilizado pelas movimentações do São Paulo em caso de falhas, e eu sinceramente, opinião, eu acredito que ele não esteja correspondendo por enquanto. Eu acho que poderia haver lugar para panos quentes nessa questão do Alan Franco, e, assim, é lógico que a movimentação do mercado do São Paulo depende muito das oportunidades de mercado, mas uma saída como do Alan Franco, e aí pode vir a crítica que for, ele não vinha jogando bem, ele não estava correspondendo, ele manca, não importa, mas um zagueiro que é titular do São Paulo sair por esse valor, para mim, é tornar um aviltamento do mercado do São Paulo, Gabriel. É isso, perfeito. Pessoal participando conosco aqui, falando aqui das mensagens, e aí tem a mensagem do Matheus. Vitor Sá é ruim, Domingos Duarte é ruim, porque tudo é só crítica. Eu acho que você não tá ouvindo a live, Matheus. A gente elogiou a contratação do Domingos Duarte, acho que é um bom jogador. Acho que a questão do Vitor Sá não é nem questão técnica, eu acho que ele é bom jogador, mas a questão salarial do Vitor Sá que eu acho exagerado. Ou você acha normal que ele vai ganhar 700 mil esse primeiro ano e que ano que vem ele vai ganhar 1 milhão? Ano que vem e no próximo também. Ele é um jogador, gente, a gente tem que ser bastante franco que ele tem 32 anos, né? Ele faz 33 ano que vem, ele com 33 vai estar ganhando 1 milhão por mês. Faz 34, vai estar ganhando 1 milhão por mês. Encerra o seu vínculo tendo quase 35, né? Ganhando 1 milhão por mês. Ele vai manter esse nível? Eu tenho dúvida em relação ao nível dele. Geralmente, quanto mais novo, mais você entrega, né? E quanto mais velho, menos você entrega. É uma lógica de mercado no esporte. São Paulo inverte a lógica. Inicia pagando menos e passa a pagar mais depois. Espero que ele chegue e jogue muito, né? Espero que ele seja um jogador essencial. Mas não é só crítica, não, o Matheus. A gente tá sempre aqui sendo franco, né, em relação a isso. É só questão salarial que a gente fica incomodado. E aí tem uma pergunta boa aqui também, que agora a tela baixou, então eu já perdi a pergunta. Mas era uma pergunta que falava da folha, né? Vai estar baixando a folha com essa história e tudo mais. A folha salarial, de fato, tem uma queda com a história do Alan Franco, né? Porque ele ganhava 1 milhão por mês. Então tem uma queda na folha.
caso o São Paulo não contrate ninguém, ou caso contrate alguém por um valor inferior, né? Essa é a lógica. O próprio Domingos chega para ganhar 600, então já é uma queda na folha salarial. O Cedric, quando eles tentam negociar Cedric, Soares, Luan e Alan Franco, por exemplo, só nesses 3 já dá 2 milhões e pouquinho de queda de folha. Então já é um ponto positivo. Mas aí tem o Caleri, que pode ficar caso renove, estão conversando de novo, vai ter um aumento, então tem sempre aquele ajuste, mas a folha vai estar sempre entre 18 a 20 milhões, que é o que eu falei mais cedo, Matheus. Essa folha salarial era pra gente ter um time top, e o time do São Paulo não é esse nível. A gente tem a 6ª ou 7ª a maior folha de pagamento do Brasil. A gente é o 6º ou 7º melhor time do Brasil? Não sei. Em termos de elenco, acho que a gente paga muito pra cara que entrega pouco. É só ver o caso do Cedric Soares, caso do Rafael Tolói, o próprio Luan. Tem casos ali que você acaba pagando muito caro por caras que não te dão retorno, né, Matheus? Ainda tem o Lucas Moura, né, que não vai jogar mais nessa temporada, mas continua recebendo do São Paulo Futebol Clube um vulto alto. O São Paulo realmente tem uma das folhas salariais mais caras do futebol brasileiro, entre as 6, 7, está na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, que muito, não é que me assuste, né, mas muito me espanta o São Paulo continuar em 8º, tendo em vista que a última vitória do São Paulo, se não me engano, foi no dia 25 de abril. Então o São Paulo está na parte de cima da tabela de uma maneira muito irregular. Eu concordo muito com você com relação a essa questão salarial, porque quando as críticas vão para o São Paulo, que o São Paulo ele gasta muito, na realidade ele gasta muito de maneira errada. O São Paulo tem uma arrecadação muito boa no nível do futebol brasileiro, mas gasta mal. E dentro desse gastar mal, obviamente, está o pagamento de salário de vencimentos a jogadores que não necessariamente correspondem. E aí a gente vai para um balaio, a gente atravessa um portal para falar de vários jogadores do São Paulo Futebol Clube, entre eles, por exemplo, o Luan Santos, o Cedric Soares, enfim. É muito temerário que o São Paulo mantenha uma folha salarial dessa, e uma tendência de queda sempre é bom. Agora, no caso do Alan Franco, eu já não concordo tanto que seja algo tão positivo para o São Paulo, porque, na minha opinião, ele seria importante daqui para o resto do ano. Pouco aproveitado na equipe profissional do São Paulo, o jovem atacante Lucas Marques está na mira do futebol europeu e, inclusive, já tem em mãos um projeto para reforçar o Porto, segundo apurou a ESPN. O clube português acredita bastante no potencial na promessa tricolor de 19 anos e, por isso, vê com bons olhos um processo de transição entre a base e o time principal. Ou seja, ser testado aos poucos para ganhar experiência. Lucas também tem interessados no futebol holandês como o PSV e o Ajax, que, vale lembrar, fechou no último fim de semana a contratação do compatriota Marcos Leonardo, ex-Santos, que estava no Al Hilal da Arábia Saudita. O camisa 45 do clube do Morumbis estreou profissionalmente em 2025, tendo feito 10 jogos e 1 gol. Agora em 2026, já conta com 16 partidas. Mais recentemente, entretanto, passou a atuar na equipe sub-20. E aí, torcedor tricolor, você acha que Lucas merece mais chances de Dorival para poder atuar no elenco principal? Deixe sua opinião nos comentários. O São Paulo recebeu nos últimos dias a oferta do experiente zagueiro Pico Lopes, de 34 anos, que esteve com a seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026. Apesar do currículo e da experiência internacional, a diretoria tricolor optou por não avançar nas conversas. Atualmente no Shamrock Rovers da Irlanda, o defensor possui um acordo com o clube para ser liberado caso surjam propostas interessantes. Diante desse cenário, seu nome foi apresentado ao São Paulo como uma oportunidade de mercado. No entanto, após avaliar o perfil do jogador, a cúpula do futebol são paulino decidiu encerrar rapidamente qualquer possibilidade de negociação. O entendimento interno é de que Pico Lopes não se encaixa no planejamento traçado para reforçar o elenco. Informação dada por Ulisses Lopresti. E aí, torcedor tricolor, você aprovou a saída inesperada de Alan Franco?